Graça e paz aí, boa noite aí a todos. Espero que essa palavra possa encontrar um solo fértil, que ela possa germinar, crescer e dar fruto. Hoje não vai ser muito longo, mas preciso lembrar a vocês algumas coisas e em função desse PL aí que está rolando, já houve algumas colocações dentro do grupo, eu vou dar um ganchozinho em um outro trono, bem rápido, bem en passant. A gente vai estar falando dele um pouquinho. Existe 4 tronos que eu já falei desde o início, que estão envolvidos na questão do aborto. E a questão do aborto ele vai estar envolvendo questões espirituais, emocionais, físicas e financeiras. Então nós temos 4 pilares aí, que vai abrir um leque não só para o Baal, que é o Moloque, mas vai ter outros envolvidos. Então, o segundo envolvido nisso aí é Lilith. É o trono por nome de Lilith. O terceiro envolvido nisso aí é o trono por nome de Mamon, né? E o quarto trono é o Farmaqueia. Por quê? Hoje nós temos um patrocínio de um metacapitalista chamado George Soros, que ele investe o tempo todo nisso aí, porque a questão do aborto e do feto e algumas substâncias que são extraídas dali, elas acabam sendo utilizadas em várias partes, como alimentos, sabe? Produtos de estética e beleza, produtos que são injetados nos seres humanos. Isso tudo movimenta muito dinheiro. Então é pego por um pouco de Mamon, porque ele tem a ver com dinheiro, e um pouco também pelo Farmaqueia, que ele vai trazer toda uma questão de ocultismo, toda uma questão dessa alquimia, né? Que envolve o ocultismo também, mas envolve produtos. Então, como ontem foi colocado aí, a gente sabe que tem uma questão da vítima, que sofre um abuso, do próprio bebê que é gerado de um abuso, mas o que eles estão propondo, ao invés de depois de 22 semanas permitir que se nasça um bebê e que vá para a doação, que vai precisar de tratamento a nível psicológico, tanto ele como a mãe, eles estão dizendo que é para poder fazer a execução desse bebê, né? E quando ele já está prontinho. Quem ganha com isso, irmãos? Ninguém fala na punição de um indivíduo que está por aí abusando. E eles estão usando a questão de um abuso fictício, não é que não possa existir, para poder aprovar uma coisa que eles ganham muito dinheiro com isso. Então, olha só, o aborto, ele é uma indústria. Tem um lado espiritual, mas tem um lado de indústria. Você tem uma ideia, ó, o aborto é legalizado em 4 países na América do Sul. Legalizado. Outros 6 permite apenas em caso de estupro ou risco para a gestante, incluindo no Brasil. Aonde legalizado? Argentina, Guiana
e Guiana Francesa é legalizado 100%. Há uma descriminalizado na Colômbia e no Chile. No Brasil é proibido, com exceções, Peru, Bolívia e Paraguai. Proibido sem exceções, somente em Suriname. Agora, olha só, há uma agenda que é 2030, né, uma agenda da ONU, né, uma agenda progressista, onde o propósito maior é a redução populacional. Então, se eles querem fazer uma redução populacional, se estão sacudindo os idosos, o que eles não vão querer e desejar é que haja procriação. Por isso a legalização do aborto, para se matar esses bebês, para que ele não se torne um adulto de manhã e não venha povoar, né? E por isso a indústria também vai modificando, não somente na área da ideologia, porque hoje a juventude não quer ser mais pai e as mulheres não querem ser mais mãe. E tem o lado do homem que ficou afeminado e o lado da mulher que ficou masculinizada em função de produtos e tratamentos junto com a indústria alimentícia e a outra da cura, envolvido farmaqueia, que é um espírito de feitiçaria. Agora, olha só isso aqui. De órgãos, né, alguns países permitem que as crianças sejam retiradas até 9 meses de gestação, com retirada do tecido fetal para a elaboração de picadas. Vai também para as picadas. E sacrifícios rituais com descarte do resto fetal em clínicas, porque isso é um ritual. E isso segue sendo feito. Aí eu quero te dar mais um detalhe, e depois eu vou colocar aí, eu já até fiz um quadrinho, que eu vou botar aí, né, para que nós possamos ver e para que você possa pesquisar mais a fundo. Olha só. Em 1970, na Holanda, foram retiradas células embrionárias reais de fetos abortados legalmente, e este material foi utilizado pela indústria farmacêutica, que tem o controle de farmaqueia, que é o espírito e é um trono, pela indústria farmacêutica para desenvolverem medicamentos. Isso aqui não está escondido não, tá? São linhagens tecidual celular do feto abortado, onde cepas de DNAS desses fetos são retiradas para pesquisas científicas. Os mais comuns e servem para pesquisar como os medicamentos agem na célula. Eles tiram para pesquisa científica e o código é HNK/293, HNK/293. É o nome e o número da pesquisa científica que eles aproveitam os abortos e os fetos para retirar esse tecido celular, para fazer pesquisa, testes e produzir material para venda. Células de animais também são retiradas para cultivar outras células em vitro. Comandado por quem? Por farmaqueia, sob a atuação do trono Hermes. Mercúrio, ele sincretiza medicina, astrologia, espiritualismo, misticismo, química, física, alquimia, e uma das cabeças desse trono é o Asclépio, ou o Esculápio, que é um deus da medicina, e seu símbolo é uma vara com uma serpente enrolada, que é o símbolo de bastão do caduceu, né? E aí abre-se um leque. Eu estou colocando isso aqui para que se entenda, como eu coloquei ontem lá no grupo, que não é só algo espiritual. Envolve o físico, envolve o emocional, envolve o financeiro, e tem gente ganhando dinheiro com isso, e muito dinheiro. Então, quanto maior o número de abortos,
menos crianças sinais, e sem contar o número de mães que passam a morrer depois disso. A gente já falou aqui que 1 ano depois do aborto, normalmente é um ataque muito grande de depressão e de suicídio nas mães, exatamente um ciclo depois, exatamente 1 ano. Né? E isso é grave, porque é ano espiritual e os caras seguem ganhando dinheiro. Mas eu não vou ficar batendo nisso aqui. Abrir um espaço para falar exatamente aqui do Farmaqueia, nós temos que fazer algumas aulas, algumas reuniões só para falar dele, e nós iremos chegar a ele. Então eu estou falando ainda do primeiro, que é Moloque, e estou classificando ele como Baal-Peor. Porque Baal-Peor, ele encabeça a questão da luxúria e do culto, como eu falei lá, do beijo na última reunião, né? Que existe. E esse culto, que envolve luxúria, é que vai abrir um leque enorme. Por quê? Porque todas essas crianças que estão sendo abortadas, a maioria é uma má notícia, porque são filhos bastardos. São filhos de que não foram programados e que se envolveu fornicação, se envolveu sexo ilícito. Porque dificilmente alguém faz um planejamento para ter um filho e vai desejar abortar esse filho. Entende? Mas, pela promiscuidade, pelos relacionamentos que estão uma bagunça, né? Porque não se guarda mais princípios, se chega a esse nível, né? E aí muda tudo. Então eu quero seguir batendo com você e explicando que sobre aquele culto, aquele beijo profano em Baal-Peor, que eu falei semana passada, envolve outras práticas e outras coisas. Então hoje nós estamos sob perseguição em função da luxúria dos nossos antepassados. Porque eles cometeram e deixaram um legado para que pudéssemos ser perseguidos, que te levou provavelmente a fazer um espontâneo ou a fazer um outro. Por causa de quê, irmãos? Luxúria. E a luxúria tem a ver com o culto. E este culto está sendo realizado hoje a céu aberto. A questão do aborto é só mais um adereço do culto, mas envolve outras coisas. Envolve promiscuidade, prostituição, perversão, né, que tem a ver com hedonismo, envolve uma série de coisas que te afasta da pureza e da santidade. E aí você vai entender a diferença de um Deus santo para um Deus profano, de um Deus puro para um Deus impuro. Entende? Não tem como correr em função das notícias que eles estão dando, porque isso segue sendo entregue em altares impuros. Então deixa eu te mostrar qual era a preocupação do apóstolo Paulo em relação a este culto. E vai ficar bem claro para você que é um culto, mais uma vez. Olha, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 1. Porque ela é o manual do fabricante, daquele que gerou vida e que deu vida, né? Olha só. Eu vou começar falando com você, Romanos 1, versículo 7. A minha Bíblia, que é a palavra de Deus, diz assim: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que todos os cristãos que estavam em Roma foram chamados para serem santos. Então, escute, você foi chamado para ser santo. Ser santo é ser separado, é ser puro. Porque o Deus que te chamou para ser santo
ele é santo, ele é puro. E o povo vivia uma estrutura monoteísta de um único Deus. Com a chegada dos deuses e o envolvimento com algumas culturas, eles passaram a ser panteístas, tudo virou Deus. Com a época do iluminismo, eles passaram a adorar e ir para a questão das artes. E a arte também trouxe muito ocultismo que tem a ver com o culto. Depois do iluminismo, chegou agora na nossa época a questão da idolatria pela ciência, aonde vai ser falado porque que tem o caduceu e o cetro, que é o bastão de Esculápio, que tem a ver com a serpente, né, duas serpentes enroladas num bastão. Porque esse é o símbolo do farmaqueia, esse é o símbolo dessa ciência aí, que está enganando muito, né? Só que isso aí tem a ver com o panteísmo, uma pluralidade de deuses, não com Deus puro. E esses deuses, eles exigiam e exigem sacrifícios, e cultos, e rituais. Eles não queriam somente que entregasse algo puro. Então, antes de ser entregado a ele fazia todo um ritual para se tornar impuro. Porque um quer algo separado e puro, o outro quer algo misturado e profano e imundo. E nessa guerra de altares é que a gente está tentando sobreviver. E para sobreviver você vai ter que entender. Então aqui, olha, o conceito hoje em Roma é alguém depois que morre ser canonizado para ser santo. E o que a Bíblia diz é que todos lá foram chamados para ser santos em vida. Aí olha só, chamados para serem santos não significa chamados para serem santos como se isso fosse algo aos cristãos que podia se tornar no futuro. Também não significa um título honorário ou uma pessoa extraordinariamente santa. Pelo contrário, todos os cristãos são santos por meio do chamado soberano de Deus. Eles foram separados, exatamente como a nação de Israel. Levítico 11:44 e Levítico 19:2. E os cristãos é alguém que tem o perdão de pecados e é santificado pela fé em Jesus. E por essa razão é um santo. O cristão pertence tanto a Yeshua quanto é separado do mundo. Então, se você pertence a alguém, se você tem um dono, você é separado, e se separado é ser santo. Então não dá para viver de acordo com a atmosfera da promiscuidade e da imundície e do sistema que governa o mundo junto com esses poderosos da terra. Pegou aí? Aí Paulo vai te mostrar o que passou a acontecer com as nações. Olha, vem comigo um pouquinho que eu vou te mostrar. Olha, vira na página. Paulo diz aqui no versículo 32. Olha só. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície. Deus entregou o quê? A imundície. Lembra do beijo profano, do beijo grego, do culto a Baal Peor. A um culto idólatra de luxúria. É isso que ele está tratando aqui. Porque eles, achando que eram sábios, e a sabedoria que tem a ver com a Sofia, com a deusa, eles se tornaram loucos. E eles trocam a imagem de um Deus incorruptível por deuses corruptível. E eles passam a adorar, olha, imagens de animais. Aí diz, ó, portanto Deus também os entregou a imundícies por meio da luxúria. Está vendo que ele está denunciando? De seus próprios corações. A luxúria agora tomou a mente deles, né? E eles estão totalmente carregados com ponto de contato idólatra pela área sexual e só pensam nisso. Aí diz, ó, Deus entregou
suas próprios corações para desonrarem seus corpos, seus próprios corpos em si. É uma entrega tão desenfreada que a desonra, porque não se respeita o princípio da honra e não se respeita nem os princípios naturais. E aqui, por muitos anos, se achou que ele estava combatendo uma classe de homoafetiva. Ele não está batendo na classe homoafetiva. Ele está batendo na luxúria que acontece com hétero e com homo e com todas as classes. Entende? Aqui o pau que dá em Chico dá em Francisco. Ele está denunciando que a mente depravada, que é impura, ela está envolvida num altar de luxúria. E isso aborrece tanto a Deus, que Deus entrega a eles, porque eles se acham tão sábios e se tornaram loucos. E Deus permite que eles desonrem seus corpos entre si em um culto. Porque isso é um culto. E todo mundo quer ver isso aqui como algo natural. É óbvio que vai ter a prática aqui do uso natural. Ele vai falar do uso natural, de mulheres que deixaram seu uso natural, de homens que deixaram seu uso natural e que se inflamaram mutuamente um com os outros. Isso é um culto. Isso é um culto. A divindade profana, chamada Baal Peor, tem a ver com um beijo profano. Aqui diz mais, olha: portanto, Deus também os entregou à imundície por meio da luxúria de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade. Olha que a verdade era mudada. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Agora não é mais verdade, eles adoram a mentira. E se eles adoram a mentira, eles adoram o pai da mentira. Porque eles não querem a verdade de Deus, eles querem a mentira. E eles acreditam numa mentira como se fosse verdade, mas é mentira. E eles mudam a uma inversão. Tira a verdade e bota a mentira. Eu acredito na mentira como se fosse verdade. Porque a mente passou a ser cauterizada, entorpecida. É uma mente de alguém que é embriagado pela sensualidade da luxúria, que não pensa de forma normal, mas pensa como seres irracionais, porque passam a agir por instinto. E nesse culto de agir por instinto é que se fornece toda a matéria-prima de que esses seres, que são vampiros energéticos, necessitam para sugar a vida a nível espiritual, emocional, físico e financeiro. Porque eles se alimentam disso. E além disso, ainda geram para eles e eles fazem sacrifício. E eu não estou nem falando dos bebês que são abusados para que possam ser liberado uma substância que no câmbio negro é 10 ml, é caríssimo, porque isso é chamado de um elixir da juventude. E eu não vou dar o nome para não derrubar isso aqui e não poder ficar sem rodar. E antes de arrancar isso, a criança tem que ser abusada, tem que sofrer pavor para poder mexer na adrenalina e liberar a substânciazinha, né? Que eles precisam, que colocam numa ampola para injetar. Então, olha, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira. Aquilo que era verdade não é mais verdade. Passou a ser mentira. E o que era mentira passou a ser verdade. Aí diz mais, ó. Serviram mais a criatura, adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis,
Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Aqui ele está falando de mulher hétero que troca o uso natural e vai fazer a abertura do terceiro olho através da prática de local onde o beijo profano era dado e utilizado. E o beijo profano era utilizado, que era para poder o local ficar totalmente lubrificado, para que pudesse acontecer outras coisas. Aí diz mais, e semelhantemente também o homem, deixando o uso natural da mulher. Aí ele coloca mais um adendo. Agora ele já ignora a mulher, porque começou isso com a mulher. Essa prática aqui do profano começou entre héteros e tem a ver com a luxúria, tem a ver com a fornicação, tem a ver com o adultério, tem a ver com a perversão. Primeiro ela existiu entre héteros e foi escondido, né? Tanto é que quem procura aqueles que vendem sexo, que fazem da vida fácil uma vida para se ganhar dinheiro, normalmente ele quer fazer ou ela quer fazer aquilo que não é feito em casa. E depois passa a exigir isso em casa, porque vem com o vício de lá e com os espíritos que de lá trouxeram, por causa de uma prática. Você entende? E isso vicia a ponto de alimentar esse tipo de entidade, porque isso tem a ver com impureza. E é algo espiritual que as pessoas associam, que não é. Aí diz mais, ó, inflamaram-se, ó, aí deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua luxúria, uns para com os outros, homem com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. Por quê? Porque primeiro foi feito entre héteros e se viciou. Depois, entre iguais, tem o que eles querem. Isso vira um culto. Porque é contrário à natureza, é contrário à verdade de Deus, trocar a verdade por mentira. Então a denúncia aqui ela é muito mais ampla, não é uma prática entre iguais, é uma prática entre todos em função da luxúria que tem a ver com o hedonismo. Porque essa luxúria, ela vicia como uma droga. Você entrega o dedo, ele quer a mão, entrega a mão, ele quer o cotovelo, entrega o cotovelo, ele quer o braço. Daqui, irmãos, eles vão para outra parte. Eles vão para o pessoal grupal, eles vão para o uso de animais, eles vão para o uso de bebês, eles vão se tornar insaciáveis, porque isso é um vício, isso é um culto. E alguém está sendo alimentado por esses rituais. E eles são cães devoradores, insaciáveis, eles vão querer sempre mais. E a pessoa não atenta que ele se tornou um escravo sexual de um culto, de um ser espiritual. Entende, querido? É muito mais grave. E algumas práticas dessa, a igreja não está pronta ainda para ouvir. Por isso que é necessário você procurar o teu líder e conversar com ele, que ele tenha maturidade para te ajudar a sair de algumas coisas. Porque quanto mais você esconde, mais eles permanecem escondidos, mas eles permanecem. Aí, ó, vem mais, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha só. Versículo 25, né? Na perda do conhecimento de Deus, na mente e no coração, leva a uma troca de verdade pela mentira. E servido, e quem é servido e adorado não é mais o Criador, mas algo criado. É o resultado, é juízo. Abandonar o Eloá e passar a adorar os Eloís.
que são tronos. Aí diz mais, ó, aí versículo 26 ao 27, aí vai entrar tanto a prática do uso natural, né? Ao contrário, mas Paulo afirma claramente que o lesbianismo é o contrário à natureza. Em outra parte da Bíblia, proíbe determinantemente todo tipo de homossexualidade. Né? E o Criador pretende que o homem e a mulher se unissem no casamento como exemplo do tipo de perversão sexual que Paulo teria ciência em seus dias. Um exemplo. Olha o que acontecia nos dias de Paulo. O imperador Nero mandou castrar um jovem para torná-lo eunuco, né? Chamado Esporos, e se casou com ele. Ele pega alguém que nasceu normal, o torna eunuco, porque ele é castrado, né? E agora que ele é castrado, ele se faz um com ele, porque se casa com ele. Então Paulo está dizendo sobre um culto que era normal. E ele está combatendo isso. Ele está batendo em cima disso. Isso tem a ver com o quê? Deixa eu te mostrar uma coisa. O que isso aqui tem a ver? Olha, abra Isaías 44. Ele vai te dar uma outra dica maravilhosa do que está ocorrendo. Isaías, no capítulo 44, eu vou ler com você do versículo 9 ao 20. Ó. E depois eu vou voltar para cá. 44 do versículo 9. Ó. Aqueles que fazem uma imagem esculpida, quem está falando e denunciando que eles abandonaram a Deus verdadeiro e foram adorar a criatura. Ó. Aqueles que fazem uma imagem esculpida são todos eles sem valor. E em suas coisas deleitáveis não os beneficiarão. E eles são suas próprias testemunhas. Eles não veem, nem conhecem, para que eles possam ser envergonhados. Quem tem formado um Deus ou fundido uma imagem esculpida que seja proveitosa para alguma utilidade? Eis que todos os seus seguidores serão envergonhados. E os artesãos, eles são filhos de homem. Deixe-os estarem reunidos e deixe-os levantar. Contudo, eles temerão e serão envergonhados juntamente. O ferreiro, com uma tenaz, tanto trabalha nas brasas, com a força de seu braço, e verdadeiramente ele está faminto, e sua força desvanece. Ele não bebe água e está desfalecido. O carpinteiro estende sua régua, ele delimita a madeira com uma linha, ele adapta sua forma com plainas e ele delimita com um compasso. Ele o faz imitando a figura de um homem, conforme a beleza de um homem, para que possa colocá-lo na casa. Para ele se cortam os cedros, tomam o cipreste e o carvalho, os quais ele deixou robustecer para si mesmo dentre as árvores da floresta. Ele planta um pinheiro e a chuva o nutre. Então, será para um homem queimar, pois pegará dele o que se esquece. Sim, ele o queima, assa o pão. Sim, ele faz um Deus e o adora. Ele faz disso uma imagem esculpida e se prostra diante dela. Ele queima parte disso no fogo e com parte disso ele come carne. Ele assa a carne e é satisfeito. Sim, ele se esquece e diz: ah, eu estou aquecido e tenho visto o fogo. E do resíduo daquilo que ele faz, um Deus, sua imagem esculpida, ele se prostra para ela e adora, e ora a ela e diz: livra-me, pois tu és o meu Deus. Ele não tem conhecido nem entendido, porque ele tem fechado os olhos dele para que não possa ver, e seus corações para que não possa entender.
Ninguém considera dentro do seu coração, nem há conhecimento, nem entendimento para dizer: eu tenho queimado parte disso no fogo. Sim, também tenho assado pão sobre as brasas daquilo. Eu tenho assado a carne e comido, e farei eu do teu resíduo de uma árvore uma abominação? Prostrar-me-ei perante o tronco de uma árvore? Ele alimenta-se das cinzas, um coração enganado, e tem desviado para que não possa livrar sua alma e dizer: não há uma mentira em minha mão direita. Sabe, como é que pode? Se ele mesmo queima o produto pelo qual ele fez sua divindade, mas ele é cego, ele não consegue enxergar que ele está enganado. Ele acha que aquilo que está na mão direita dele pode livrá-lo, quando não pode. Mas ele está envolvido num culto de idolatria. E por trás dessa imagem que ele criou, tem os seres invisíveis que se alimentam daquilo que é oferecido em altares. E Paulo está denunciando isso, também baseado no que Isaías disse. Tá? E eu vou andar para você, para a gente fechar isso aqui. Ó, volte comigo lá para Romanos 7, por favor. Romanos 6, né? A gente vai entrar em 7 agora, ó. O que está acontecendo exatamente aqui? Paulo está falando dos rituais romanos, que envolviam práticas sexuais bizarras, orgias de tudo quanto é tipo, com homossexualismo e os famosos bacanais romanos, né? Os bacanais romanos tinham a ver com a festa a Dionísio, o deus do vinho, né? Ou Abaco dos gregos. Mas a nossa cultura é greco-romana. Você entende? Muito veio de greco-romanos, da Grécia e de Roma. Aí diz, ó, no capítulo 6, Paulo retoma esse assunto, se referindo ao mau uso dos membros, como utilizando para práticas sexuais ilícitas. Aí, olha o que ele vai falar de como o povo que era livre passou a usar os seus membros, órgãos, de forma ilícita. Olha o que Paulo vai denunciar. Venha comigo no capítulo 6. Ó. Capítulo 6, versículo 18. Diz assim, ó: eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim como apresentaste os vossos membros, ele está falando dos órgãos, tá, irmão? Para servirem à imundícia e a iniquidade, para a iniquidade. Tá vendo? Servir a iniquidade para a iniquidade. Porque servia a iniquidade com os membros e gerava iniquidade. Diz mais, ó: assim apresentai agora vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Apresentou ele para ser contaminado e se tornar impuro, apresente ele agora para servir a justiça e a santificação. Quem está falando? Você tem que purificar essa parte. Aí diz mais: porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. Entende? Agora olha só. A escravidão e redenção são metáforas bíblicas, comuns para a morte espiritual e a salvação. Os hebreus estiveram outrora no cativeiro literal e espiritual do Egito. Deus rompeu o cativeiro para que eles pudessem sair do Egito e adorá-lo. Semelhantemente, os cristãos romanos estiveram outrora no cativeiro espiritual dos falsos deuses e nesse culto profano. Mas o Senhor os libertou para que eles se tornassem servos da justiça. E aí tem que haver uma mudança. Aí ele diz mais, ó, aqui no capítulo 7, versículo 5. Porque enquanto estávamos na carne... Quando é que nós estávamos na carne, irmão? Quando nós não éramos de Cristo. A gente fazia o que dava vontade.
A gente era controlado somente pela carne, ó. Mas enquanto estávamos na carne, as paixões, tem a ver com a luxúria, ó, as paixões do pecado que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Escute, existe uma lei do pecado, que o que livra da lei do pecado é a lei de Deus. Aí o povinho aí que é contra a lei de Deus não vai conseguir se livrar da lei do pecado, porque são antagônicas. Porque quando você descumpre a lei de Deus, automaticamente você passa a cumprir a lei do pecado. Aí diz, ó, por enquanto estávamos na carne, as paixões do pecado que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora tenham sido libertos da lei. Que lei? Da lei do pecado, ó, da lei tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidades de espírito e não na velhice da letra. Porque se você servir pela letra sem a novidade do espírito, o que vai predominar em você é a lei do pecado. E você não vai conseguir vencer, porque não tem a aplicação do discernimento e da revelação da letra morta. Aí, ó, o que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. A lei não é pecado. Porém, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo, se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Então, a lei, ela foi dada para instruir, orientar, ensinar, mostrar que o princípio quebrado é uma legalidade para a lei do pecado atuar. Então, quando tu restaura o princípio da lei de Deus, ela te instrui o que é pecado, o que é certo, o que é errado, para que você possa se livrar. Aí diz mais, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Tá vendo? Então, o que denuncia? Se eu não tenho lei, para mim não existe pecado. O problema é que não é você que cria a lei, o problema é que quem criou a lei foi Deus. Então a lei existe. Eu tenho que aprender a viver nela. Porque ela só vai margear para que eu não peque e não quebre o princípio. Então aí, pode andar para terminar? Entende, irmãos? Ó, e aqui, olha, ele vai falar. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei operavam nossos membros. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. Aí agora eu passei a conhecê-lo. Aí em Gálatas, que eu vou voltar para cá ainda, ele diz, vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Porque ele tinha a guerra dele na carne. Ele tinha os problemas dele, mas ele estava fraco. Gálatas 4,13. Eu vou só ler lá rapidinho e vou voltar para cá, que eu preciso fechar aqui, ó. Gálatas, no capítulo 4. Versículo 13. Diz assim, ó. Vós sabeis como, através de enfermidades na carne, eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. Né? Ó, em minha tentação, que estava em minha carne, nem por isso me desprezaste, nem me rejeitaste, antes me acolheste como um anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Entende? Ele é aceito, ele tem as crises dele, mas ele é restaurado. Aí vem mais aqui, ó. Romanos 7, 22 ao 25, ele diz assim, coisa linda, irmãos.
E a gente está começando a terminar. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o meu interior. Entende? Eu também tenho. Mas eu vejo outra lei nos meus membros. São duas leis. Uma lei é a lei de Deus, que ela fala na tua consciência, no teu interior. Outra lei é a lei do pecado, que como iniquidade está inserido na estrutura humana. Então essa lei do pecado, por causa da imundície, de como nós fomos gerados pelo culto da luxúria, tá ouvindo não? Tá ouvindo não? Não. Tá. Pelo culto da luxúria, faz com que essa lei aqui, ó, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado, que estão nos meus membros. É como se o membro tivesse vida própria, porque ele tem concupiscência. Concupiscência é o prazer ou o desejo saltitante da carne. A carne pulsa, porque ela tem iniquidade. Então, ao mesmo tempo que ele tem prazer no homem interno que é ele, em Deus, ele vê nas partes dele uma outra coisa inflamando. E ele vai ter que amortecer essa outra coisa, ele vai ter que dominar. Aqui, ó, que miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque é a lei da morte. É uma lei que gera morte. É uma lei que entrou com a morte, porque com a morte no Éden entrou a morte espiritual, a morte moral, a morte física e a morte espiritual. Ele está em guerra ainda com a questão da morte moral. Entende? Porque ele espiritualmente ele já foi reconectado, mas ele tem uma crise, porque tem um lado nos membros dele guerreando contra ele, e ele agora vai ter que se posicionar. Aí diz, ó, eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, assim, pois com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele tem um conflito. E ele diz, que miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você sabe o que é livrar do corpo dessa morte? Havia um padrão de punição que se pegava um morto, se amarrava no pescoço do outro, e o homem tinha que arrastar o morto por muitos dias. O morto, pendurado nas costas, entrava em estado de putrefação. Os bichinhos começavam a cair deles, sabe? Eles iam caindo deles, e dava mau cheiro. Imagina você com um cadáver pendurado nas costas e vivendo e fazendo tudo normal. O mau cheiro, os gusanos caindo sobre você. É isso que ele está relatando. Ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou carregando algo podre, algo que me dá agonia, algo que eu preciso me livrar. Aí ele dá a solução. Qual a solução? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aqui que eu vou riscar na minha Bíblia. Para os que estão aonde? Em Cristo. Você sabe o que ele está respondendo? Lá no Éden, quando entrou a morte moral, a morte física e a morte espiritual, o homem foi desconectado de Deus. E Deus pergunta para ele, Adão, aonde tu estás? Sabe por que Deus pergunta isso a ele? Porque ele perdeu a comunhão com Deus. E Deus não queria ele longe da comunhão, da vida de Deus, da unção de Deus, do amor de Deus. Então Deus, para preservar, é que Deus tira ele do Éden para que ele não pudesse acessar a árvore da vida e que vivesse eternamente separado dele.
Então, quando há uma desconexão de Deus, o homem vai viver a crise da morte espiritual, da morte moral, da morte física e da morte eterna. E ele está vivendo ainda essa parte, querendo entender como ele vai se livrar ainda dessa questão da lei do pecado que guerreia nos membros dele. E ele dá a solução. Olha, isso aqui é um erro que foi feito pelos que escreveram. Não teria que haver aqui nem separação de um capítulo para o outro, porque isso aqui é continuidade. Você vê que ele faz a pergunta no versículo 25 e ele dá a resposta no outro capítulo. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. E ele está dizendo, olha, o segredo é, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando, eu fui reconectado em Cristo Jesus. É o religare. Não é uma religião que vai me trazer